E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, você levanta várias vezes à noite para ir no banheiro fazer xixi? Então, esse vídeo hoje é para falar sobre isso, para entender o que pode estar acontecendo aí com você e o que você precisa fazer, ou o que você pode fazer que vai minimizar ou até acabar com essa situação de uma vez por todas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Travassos, sou fisioterapeuta pélvico, sexólogo e terapeuta tântrico, e eu acho assim, para a gente começar com tudo, eu acho que se você souber isso e implementar isso que eu vou falar agora, você tem grandes chances aí de diminuir pelo menos pela metade dessas idas ao banheiro de noite, tá? Uma coisa que a maioria não sabe, é uma coisa tão besta, mas que ninguém fala, que é sobre a fisiologia do nosso sistema urinário. Onde eu quero chegar com isso? Gente, é claro que quando a gente bebe água, a bexiga vai encher e depois vai esvaziar. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é beber água. Como assim, Gustavo? Então, gente, a maioria das pessoas bebe água de forma errada. Por quê? Porque a gente tem que beber água de pouquinho em pouquinho. Isso eu falo nos meus vídeos, já falei acho que em 2 vídeos já. Porque assim, como é que funciona o sistema? Tecnicamente, a nossa bexiga, ela produz 100 ml de urina por hora. Então, uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes é assim, gente, vocês precisam segurar o xixi por 3 horas. Esse é um período razoável, super normal. Só que é óbvio que se eu tomar 1 litro de água de uma vez só, eu não vou conseguir segurar 3 horas de xixi. Então, onde eu quero chegar com isso? Se você bebe muita água e faz muito xixi ao longo do dia, provavelmente você vai fazer isso à noite. Por quê? Você sabia que se você beber muita água, você não fica hidratado? Olha que coisa, né? Muita gente acha que beber 3, 4, 5 litros de água te mantém hidratado. Não mantém. Porque essa água que você está tomando, você rapidamente está eliminando. Então não está dando tempo nem do intestino, das suas células, do seu corpo absorver essa água. É uma coisa básica, mas que ninguém fala. E é óbvio que se você tomar água de pouquinho em pouquinho, provavelmente você vai conseguir segurar 3 horas. E por que isso é importante? Porque quando você mantém uma ingesta hídrica adequada ao longo do seu dia, você não vai sentir sede à noite. Sabe, gente? Então, eu vejo o paciente me falando que leva uma garrafa para o quarto para tomar água. Pelo amor de Deus, gente. Ai, doutor, mas eu sinto sede. Cara, provavelmente você sente sede porque você está desidratado. E aí, um cálculo que eu vou passar para vocês aqui bem legal, para você saber o quanto de água você tem que tomar por dia e em que períodos do dia. O cálculo é bem simples. Você vai multiplicar o seu peso, vamos imaginar 70 por 35. Vai dar um número lá. Eu acho que dá 2.500, né? 2.500, que dá 2,5 litros de água. Sabe como você tem que distribuir essa água ao longo do seu dia? 60% até o meio-dia, 30% até as 18 horas e só 10% à noite. Aí o que vocês fazem? Trabalham, fazem um monte de coisa, quase não tomam água ao longo do dia. Ai, não deu tempo, eu não consigo, meu trabalho não dá. Ou porque se eu bebo água, eu vou pro banheiro. Enfim, aí você já está com problema de outra espécie, né? Mas de qualquer forma, vocês não tomam água suficiente da forma correta. Aí vai chegar a noite, a hora que o seu corpo vai dar uma parada, uma descansada, aí vai começar a dar sede. Aí você começa a tomar um monte de água, não, fatalmente vai acordar à noite para ir no banheiro, tá, gente? Então, esse é o primeiro aspecto simples que dá para você corrigir aí, que vai te ajudar. Lógico, só isso vai resolver? Claro que não. Até porque a gente também precisa pensar que pode ser um problema. Quais são os problemas mais comuns que fazem a gente acordar à noite para fazer xixi? Bom, uma doença hormonal ou, por exemplo, o diabetes. Tem pessoas que nem sabem que são diabéticas. E a diabetes é uma doença que causa muita sede. Quando a glicemia está descontrolada, o corpo ele necessita de água para diluir o açúcar no sangue. Então você vai tomar muita água. Água que é em grandes quantidades. O problema é que, volta a repetir, você vai fazer muito xixi. É uma das características do diabético, é a poliúria, tá? Que é fazer muito xixi, e a polidipsia, beber muita água. Então o que acontece?
cara vai, mas ele continua desidratado. Fora que você tem que regular essa glicemia, pelo amor de Deus. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, se você tiver com uma diabetes, ou se você, melhor, se você está indo muitas vezes à noite para ir no banheiro, já fez essa correçãozinha que eu te falei, mas continua com muita sede, com muita fome, né? Com muita vontade, muitas vezes ao banheiro, procure ajuda, porque você pode estar com diabetes. Então, esse é o primeiro ponto importante. A gente tem que perceber, entender isso. Segundo ponto importante, isso vai para os homens exclusivamente. Homem, você acorda muitas vezes à noite para ir no banheiro? Já fez tudo isso que eu falou? Doutor, eu já fui no médico, tá tudo bem, tá tudo ok. Você já viu sua próstata? Tá? Por que eu estou falando disso? Gente, a maior causa de homens que acordam à noite para ir no banheiro é a próstata. Porque a próstata, quando ela aumenta, ou por um HPV, que é uma hiperplasia prostática benigna, ou por uma prostatite, que é uma inflamação da próstata que faz ela crescer muito. Então, não importa se o crescimento é gradual ou repentino, o aumento da próstata vai estrangular a uretra, porque a uretra, por onde sai o xixi, ela passa dentro da próstata. E a próstata, quando ela aumenta, ela não aumenta só para fora, ela aumenta para dentro. Então ela estrangula essa uretra. O que acontece? Você não vai fazer xixi direito, esse xixi vai ficar obstruído, certo? Você vai fazer aquele xixi que parece que sobra, né? O xixi incompleto que a gente fala. E aí o que vai acontecer? Você vai no banheiro várias vezes ao longo do dia e, consequentemente, ao longo da noite. Então, homem, se você está tendo esse sintoma de acordar à noite várias vezes e não passou no urologista, não fez o exame de toque, pode fazer. Extremamente importante. Outra coisa importante, aí tem mais a ver com o ambiente, tá, gente? Tem muita gente que dorme de ar-condicionado. E o ar-condicionado, ele resseca o ar. Então, quando a gente respira um ar muito seco, a nossa mucosa fica seca. E aí, obviamente, vai te dar mais sede, você vai acabar bebendo água e, consequentemente, você vai acabar acordando à noite para ir no banheiro, tá? Fora que quando a gente não acorda várias vezes à noite, né, gente? Pelo menos comigo aconteceu isso só uma vez e foi extremamente desconfortável. O sono quebra. E quando o sono quebra, eu particularmente fico acabado, né? Eu não, se eu quebrar meu sono, eu acordo no outro dia estragado. Eu já meu ritmo já é diferente. Fora que para a maioria das pessoas, né, dos homens principalmente, que o homem tem mais testosterona, a produção de testosterona ela tem um pico quando você está dormindo logo pela manhã. Então, se você dorme mal, você já produz menos testosterona. Produzindo menos testosterona, o que pode acontecer? Ó, dificuldade em ter ereção, libido vai lá para baixo, aumento de peso, isso tudo acarreta em várias consequências de saúde. Ok, gente? Ok, doutor, eu já fiz isso, já procurei ajuda, já fiz tudo que você já pediu e não entendi ainda o porquê que eu estou acordando à noite. Sabe o que pode ser? Uma coisa que eu já falei num outro vídeo aqui sobre bexiga hiperativa. Você pode estar com uma bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa, a grosso modo, vou explicar de uma forma leiga só para vocês entenderem. A própria bexiga é um grande músculo. Então esse músculo ele começa a ficar duro, ele começa a ficar sem elasticidade e ele começa a se contrair muito. Lembra, criança hiperativa, bexiga hiperativa. Então ela está hiperfuncionante, ela está funcionando muito. Então o que acontece? Tem muito paciente que me fala assim, doutor, eu quase não bebo água e vou muito no banheiro. Então pode ser um problema de uma bexiga hiperativa, aí você tem que fazer um exame específico, procurar seu médico para diagnosticar isso e, se for o caso, fazer um exame específico chamado de urodinâmica, tá? Só lá que você vai detectar a bexiga hiperativa. De qualquer forma, por que eu estou falando principalmente desses dois pontos, bexiga hiperativa e próstata? Porque por eu ser fisioterapeuta pélvico, eu não sou médico, nessas duas condições eu posso ajudar você que acorda aí várias vezes à noite para ir no banheiro. Por quê? Porque no caso de uma bexiga hiperativa, e eu já falei isso no vídeo que eu comentei, existe um trabalho, um tratamento de fisioterapia pélvica para corrigir o músculo, tanto da bexiga quanto os músculos que seguram o xixi, que a gente chama de músculos do assoalho pélvico. Então, uma das formas de você diminuir as idas ao banheiro à noite é contraindo, é fortalecendo a musculatura de assoalho pélvico, porque você inibe a bexiga.
ok? Então isso faz com que você diminua aí a frequência urinária e, consequentemente, à noite também. Mesma coisa para os homens. A maioria dos homens que tem um aumento prostático, eles acabam tendo um enfraquecimento muscular ou então até uma rigidez de assoalho pélvico importante que causa falta de flexibilidade. Em ambas as situações, a gente precisa educar esse homem, ensinar esse homem como trabalhar essa musculatura para relaxar na hora necessária, principalmente para fazer xixi, ou contrair justamente para ele não ir no banheiro várias vezes. Lembra que eu acabei de falar no vídeo agora há pouco que o ideal é ir no banheiro de 3 em 3 horas? Ué, se você tiver com a musculatura enfraquecida, você vai conseguir segurar 3 horas? Não! Então, se você não consegue segurar 3 horas, eu já diria que você tem um problema, ok? Então, gente, a gente tem que treinar essa musculatura. Claro, à noite a gente tem que ter um sono aí, pelo menos uma janela entre 6 a 9 horas, ok? Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu só tive isso uma vez, por quê? Porque eu odeio acordar de madrugada. E quando eu tive isso a primeira vez, acho que faz uns 10 anos, o que eu comecei a fazer? Exercício na minha musculatura de assoalho pélvico. Por quê? Eu odeio acordar de madrugada. Então acontece que até inconsciente de tanto treinar isso, sabe quando você está dormindo assim, parece que você está num sono, está sonhando e de repente dá uma vontade de fazer xixi, é meio que inconsciente, você está dormindo meio acordado. E aí o que acontece? Eu treino tanto esse músculo que quando me acontece isso, que eu também erro, às vezes eu bebo água demais à noite, vou para uma festa, fiz alguma coisa, eu inconscientemente, já no sono, o que eu faço? Eu faço as contrações. Então dá vontade de fazer xixi, é quase como se eu fosse acordar, mas eu já trabalho a minha musculatura, já continuo dormindo, está tudo certo, segura até o dia seguinte. Ok, gente? Então, você quer resolver isso? Primeira coisa, investigue se você está com alguma disfunção, alguma coisa, alguma doença, alguma coisa que possa estar realmente afetando isso. Depois, já fez de tudo, já passou do médico, já fez até tratamento e continua com problema? Então procure um fisioterapeuta pélvico, porque aí sim, provavelmente você tem que fortalecer essa musculatura e é por isso que você acorda várias vezes aí à noite para ir no banheiro. Beleza, gente? Segue a dica. Obrigado para quem assistiu até o final mais uma vez. Se você gostou, compartilhe, tá bom? E até o próximo vídeo. Abraço a todos. Tchau, tchau.